Declaro reabertos os trabalhos em prosseguimento do julgamento da DIN 3.154, retornando a palavra ao eminente relator. Então, vamos enfrentar, senhor presidente, agora a quinta inconstitucionalidade, que é do parágrafo 1º do artigo 4º. A inicial neste ponto está assentada na quebra do princípio da isonomia, afirmando o requerente que o valor mínimo pago a título de taxa hoje, pelo referido preceito constitucional, é de R$ 62,45, 5 FESP. Daí causas de um salário mínimo, R$ 250, então, que deveriam pagar 4% sobre o seu valor, ou seja, 9,6%, pagam 25%. Quem tem causa de valor menor, causas essas que são da maioria da população, paga percentual sobre o valor da causa muito maior do que aquele que tem causa de grande valor. Trata-se de pessoas desigualmente e onera-se com percentual muito mais elevado quem tem pouco. E ainda sustenta que a fixação de valor mínimo atinge o acesso à justiça da maior parte da população, que indiscutivelmente não tem recurso para arcar com despesas desse valor e havendo, portanto, violência ao artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Ele aponta ainda a inconstitucionalidade do artigo 5º, 35 e do artigo 154. A impugnação do requerente diz respeito no ponto, como se pode observar, à fixação pela lei estadual de um valor mínimo a ser pago a título de taxa judiciária. Não vislumbra, entretanto, a apontada violação ao princípio da isonomia ou eventual efeito de confisco. A fixação de um valor mínimo para a taxa judiciária está vinculada, evidente e necessariamente, a um custo mínimo para a tutela jurisdicional. Em outras palavras, por mais baixo que seja o valor de uma demanda, haverá sempre um valor mínimo de despesas do Estado, decorrente dos atos processuais e da atuação dos serventuários da Justiça. Acolher a tese do requerente ensejaria a ideia de ser possível a existência de processos com custo zero, o que não é certo. Sobre a parcela da população de baixa renda incapaz de arcar com as despesas processuais, lembro mais uma vez o inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. E esta norma, quanto antes destacado, é complementado ainda pelo artigo 134. O tema objeto destas normas constitucionais, como se vê na lei estadual, não se encontra disciplinado, ausente assim qualquer inconstitucionalidade. A lei estadual cuida tão somente para afastar qualquer dúvida do diferimento no tocante ao recolhimento das taxas judiciárias em determinadas hipóteses, tema que não é objeto destes autos. A norma do parágrafo 1º do artigo 4º, neste caso, portanto, não se revela inconstitucional. É como voto, senhor presidente. O tribunal está de acordo? Presidente, peço vênia para divergir mais uma vez. Esse preceito, ele acaba por descaracterizar o tributo, acaba por transmudar a taxa em algo que não diz respeito ao campo tributário. E conforme ressaltado na peça primeira desta ação, nós temos que o piso, que aqui não é estabelecido em benefício do jurisdicionado, mas do próprio Estado, né, deságua numa cobrança que encerra até mesmo uma injustiça social. Por isso, eu peço vênia ao relator para, mais uma vez, concluir que houve um transbordamento, tendo em conta a Constituição Federal, que está a merecer, portanto, glosa. Ministra Camilúcia. Presidente, eu vou pedir vênia ao ministro relator, porque eu vou ter que pedir vista neste ponto também pela relação que tem com o artigo 4º, inciso 1, Perfeito. do qual eu vou ter vista. Eles têm uma ligação visceral, diria. Tá, tudo bem. Sem não, mas só para Vossa Excelência elaborar, é que se declararmos inconstitucional esse artigo, não vai haver limites.
Nem mínimo, nem máximo. Estou atentíssima, mas é só por causa da ligação exatamente do que eu vou dizer em um e outro. Continuar o julgamento na... Na sexta inconstitucionalidade, senhor presidente, diz que os parágrafos 3º, 5º, 10 e 11 do artigo 4º do diploma estadual. Segundo esses dispositivos, houve a criação de novas hipóteses de pagamento de taxas judiciárias, ofendendo, portanto, segundo a alega inicial, o acesso à justiça. O requerente conclui apontando violação do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Mais uma vez, na minha avaliação, senhor presidente, a alegação contida no inicial não tem amparo constitucional. Com efeito, a expedição de cartas de ordem, de cartas precatórias e a interposição de agravo de instrumento demandam um aumento na atividade processual, exigindo, evidentemente, mais trabalho no sentido de preparar correspondências, mandados de intimação e ou citações e publicações. Por outro lado, quanto ao agravamento das taxas judiciárias quando houver litisconsórcio, a tese da requerente não guarda consonância com a realidade processual. De um modo geral, o maior número de litigantes demanda exemplificativamente o exame em geral de mais documentos específicos de cada uma das partes, a expedição de mais mandados quando houver necessidade de intimação pessoal dos litigantes ou de advogados, estes quando representarem litisconsortes distintos, e um aumento na quantidade de diligências para o cumprimento destes atos intimatórios ao longo do processo. Não há, portanto, na minha compreensão, como acolher a tese da Ordem dos Advogados no sentido de que os dispositivos atacados oneram desarrazoadamente o acesso à justiça, havendo, na verdade, uma série de particularidades que rechaçam as razões trazidas na inicial neste ponto. Assim, a violação apontada do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, na minha compreensão, não está caracterizada, razão pela que eu julgo improcedente a arguição nesse ponto. Não está de acordo? Presidente, reporto-me aos votos proferidos e, mais uma vez, estamos diante de uma sobreposição, tendo em conta que, sob um mesmo título, não se busca um aporte que, a meu ver, discrepa da Constituição Federal. Peço vênia ao relator para divergir e assentar em constitucionalidade. Vossa Excelência está interpretando só o parágrafo 3º nesse momento. O quarto, dispositivo como foi apresentado. Os terceiro, parágrafos 3º, 5º, quarto, 10 e 11 do artigo 4º. 5º, 10 e 11 do artigo 4º. Eu estou seguindo exatamente a ordem que foi apresentada pela petição inicial. Está certo. Eu peço vênia a Vossa Excelência também para... Vossa Excelência tem de divergir agora até o final, né? Exato. Vossa Excelência nega a existência da taxa judiciária. Perfeito. Então, Então, o tribunal está de acordo em acompanhar o relator contra os votos do ministro Marco Aurélio e Carlos Brito. Vossa Excelência prossegue. a sétima inconstitucionalidade, senhor presidente, diz respeito ao parágrafo 7º do artigo 4º da lei apontada como inconstitucional. A inconstitucionalidade do artigo 4º, parágrafo 7º, nos termos da inicial, reside no fato de que a taxa judiciária será calculada com base no valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite. Haveria contrariedade, segundo a inicial, do parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal, segundo o qual não podem as taxas ter base de cálculo própria de impostos. Sustenta a inicial que o monte-mor é base de cálculo dos impostos de transmissão, causa-mortes ou intervivos, e menciona um precedente desta Corte, que foi relator o eminente ministro Maurício Correia, no Diário de Justiça de 25 de fevereiro de 2000, na ação direta de inconstitucionalidade número 2040. A questão é interessante. A Constituição Federal, somente para efeito de competência, faz distinção entre a transmissão
de bens intervivos, causa-mortes e doações, assim nos artigos 155.1 e 156.2 da Constituição Federal. Por seu turno, o Código Tributário Nacional disciplina o imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, intervivos e causa-mortes, nos artigos 35 a 42, dispondo o artigo 38 especificamente que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. A lei estadual impõe para efeito do cálculo da taxa judiciária seja considerado o valor total dos bens que integram o Monte-Mor. Assim, havendo bens imóveis no monte a partilhar, a base de cálculo da taxa judiciária poderá coincidir com a do imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos relativos, intervivos ou causa-mortes, previstas no artigo 38 do CTN. Assim, poderia contrariar a vedação contida no artigo 145, parágrafo 2º. Esta Corte, porém, senhor presidente, já tratou do assunto, no acórdão que foi proferido na representação 1077, a que já me referi várias vezes, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves no Tribunal Pleno, no Diário da Justiça, de 28 de setembro de 1984, em que o relator acentuou no voto condutor que, quanto aos procedimentos de jurisdição voluntária, de extinção de usufruto de fideicomisso, bem como de subrogação, além de não haver intimação máxima de valor, o que acarreta a inconstitucionalidade que tratei quando da análise do artigo 118, a base de cálculo quando o bem for imóvel se confunde com a base de cálculo do imposto de transmissão. E entendeu, portanto, que haveria uma pretensa inconstitucionalidade. E também, com relação a esse dispositivo, fez referência ao exame do artigo 118 sobre a inconstitucionalidade decorrente da falta de limite máximo quanto ao montante da taxa judiciária. Na representação 1074, o Tribunal Pleno, relator ministro Jaci Falcão, no Diário da Justiça de 7 de 12 de 1984, o voto condutor fez referência ao parecer da Procuradoria-Geral da República, que fundamentou que, sendo cobrado ainda sobre o valor, o monte-morro dos bens dos casais, nas outras ações que o dispositivo especifica, a taxa judiciária recairá sobre base de cálculo do imposto de transmissão. Esta Corte, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar 1889 do Amazonas, que foi relator o eminente ministro Nelson Jobim, no Diário da Justiça de 14 de 11 de 2002, seguiu a mesma orientação, invocando outros arestos. E, igualmente, o acordo na ADIM 2040, de que foi relator o ministro Maurício Corrêa. Neste caso, conduto, senhor presidente, eu creio absolutamente inexistente a inconstitucionalidade. É que não se está cobrando sobre o valor do Monte-Mor. É absolutamente diferenciado das hipóteses que foram apontadas nos precedentes anteriores. O que a lei estadual fez, isso é preciso acentuar com muita claridade, pura e simplesmente foi estabelecer uma tabela que varia de 10 a 3 mil UFEPs, conforme o valor total dos bens. Não há incidência de nenhum percentual sobre o valor venal do bem imóvel, isto é, não se cuida de estabelecer uma base de cálculo, mas sim de criar uma tabela progressiva e fixar um valor certo, baseado em unidade de referência estadual. A taxa aqui corresponde ao sentido do valor da causa, tal e qual previsto na legislação processual. Como assinalou o parecer do douto Procurador-Geral da República, extrai-se do artigo 259 do CPC que o valor da causa deve corresponder à expressão econômica do pedido. Consequentemente, o valor da causa há de ser atribuído ao Monte-Mor. No pedido de inventário e arrolamento, por exemplo, a expressão econômica é todo o patrimônio deixado pelo falecido, o mesmo acontecendo na divisão de bens da separação judicial. Engloba a totalidade dos bens do casal, patrimônio em comum nos casos de comunhão. Portanto, o caso que estamos julgando é absolutamente distinto daqueles precedentes que eu invoquei, na medida em que exige, sim, um valor certo calculado com base na unidade fiscal estadual. Eu, portanto, repilo a arguição de inconstitucionalidade. Não está de acordo? Você está considerando que aqui o Monte-Mor não é como naqueles outros casos em que era a base de cálculo, que aí haveria repetição e a inconstitucionalidade. Aqui é só referência para fins de fixação. Com base na unidade fiscal estadual, que varia de 10 a 3 mil. Presidente,
mais uma vez, peço vênia aos colegas para externar ponto de vista contrário ao do relator, muito embora impressionado com o advérbio de modo utilizado por Sua Excelência. Aqui a inconstitucionalidade seria absolutamente inexistente. Mas é a minha ciência, a minha consciência, é o meu convencimento, é a minha formação técnica, a minha formação humanística que me levam a divergir. Não interpreto o 145, parágrafo 2º, potencializando a referência à base de incidência, no que revela que a taxa não pode ter a mesma base de incidência de imposto. Interpreto esse preceito de forma teleológica, buscando o alcance visado pela norma e entendendo que, no caso, o que se busca afastar é a mesclagem, ou seja, que a partir de um certo valor se recolha não só o imposto, como também a taxa. Essa é a interpretação que faço. O que se tem no preceito atacado? Se tem a consideração do monte, e de um monte que não é um monte propriamente dito, que se transfere pelo evento morte, já que aqui se considera também algo que não é inventariado, ou seja, a ameação do cônjuge varão ou varoa supérstite. Peço vênia, presidente, para até mesmo considerada a ordem natural das coisas, porque a ameação do cônjuge sobrevivente não entra na partilha, a ameação não é inventariada, e também porque creio que há mesclagem que o 145, parágrafo 2º, visa obstaculizar, para concluir pela inconstitucionalidade. Eu dou pela inconstitucionalidade por outro fundamento, né? O Marco Aurélio acrescenta, né, a questão da ameação. Eu também vou pedir vênia ao ministro relator, mas eu vou acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio. Peço vênia a divergência, acompanho o eminente relator, proclamo o resultado da Presidente, declaração. não temos o quórum para deliberação quanto a Constituição, ou temos, a não ser que eu esteja... Somos 3 divergindo? 3. E somos 8? Mas isso é para a declaração. Precisamos de 6. Não, nós estamos rejeitando a inconstitucionalidade. Sim, Nós não estamos sim, declarando. mas para rejeitar, para assentar a pecha ou rejeitar a pecha, Não, para nós rejeitar. precisamos de 6 votos, de maioria absoluta, não dos presentes, mas dos integrantes do tribunal. Mas isso para pronunciar a inconstitucionalidade, nós estamos rejeitando. Presidente, creio que a via de mão dupla, quer o tribunal afaste, quer o tribunal declare, é preciso que haja maioria absoluta dos integrantes. Acho que não. Acho que, Sempre em todo caso, observamos, consulto claro plenário. que eu nesta quadra, que eu já apontei como muito estranha, eu estou aprendendo a cada passo, mas sempre observamos para declarar, já que a ação é de mão dupla, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, a necessidade de se ter, na corrente majoritária, a maioria absoluta dos integrantes. Eu acho que está no regimento interno isso. Estou a compor um colegiado, né? Na E o própria colegiado Constituição. é democrático. Mas eu consulto o plenário. Ministro relator. O quórum é exigido para a declaração de inconstitucionalidade, não para a rejeição. Tanto isso que, se não há quórum, se rejeita a declaração de inconstitucionalidade. Também, Ministra Camila, também. peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas entendo que, como se presume constitucional, ou é constitucional até a declaração, é para desfazer isso que precisa da maioria. Eu peço vênia, acompanho a divergência. Ministro Ricardo Lewandowski. Também, senhor presidente, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio. Ministro Edgar. Ministro Joaquim Barbosa.
Também peço vênia para Presidente, acompanhar. eu peço vista em mesa só para consultar o regimento interno aqui. Só quanto a esse aspecto. Quanto ao quórum mínimo. Aguardamos. Presidente, tem um artigo 23. 143. Artigo 23 da lei. 173 do regimento interno. Artigo 23 da lei da ADIM diz o seguinte: efetuado o julgamento, proclamar-se a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de É a constitucionalidade. redação do 173 do regimento interno. Existe o quórum qualificado em qualquer das vertentes. Não. Não. Eu leio. Achando aqui o combinar com o esquisito artigo 143. ao suscitar a problemática. É. E imaginei que estaria repetindo o que este tribunal, né? Este tribunal sempre fez. Não, se num ou noutro sentido. Se num ou noutro sentido. Se tiverem Ministro Marco manifestado Aurélio tem 6 razão. ministros. Isso Marco Aurélio tem razão. Onde é que está aqui? Então não há necessidade da vista em mesa, não é? Acho que Adia a conclusão quanto a esse é artigo. textual. Vou fazer uma sugestão aqui nesse caso, Mr. Marco Aurélio. Como a ministra Carmen vai pedir vista, Para eu reajustar pede o voto. vista desse também, porque aí facilita. Mas eu sei, mas como Vossa Excelência vai pedir vista do processo, é para poder completar o quórum. Não, mas é importante que fique Porque eu já deliberado votei, que porque se eu não tanto tivesse para votado- declarar a constitucionalidade quanto a inconstitucionalidade é preciso o quórum Mas então, de 6 mas não ministros. pode ficar em aberto, nós precisamos do quórum. Eu tenho a impressão, Data Vênia, que da Quórum combinação da leitura do artigo 173 com o artigo 143, parágrafo único do regimento interno, a razão está com o ministro Marco Aurélio. Porque, Na verdade, interpretando melhor. Prossiga, ministro. Na verdade, eu acho que esse dispositivo aqui, ele dispõe distintamente para a ADIM e para a ADC. O que se quer dizer aqui é que na ADIM só se proclamará a inconstitucionalidade se houver 6 votos. porque aqui E diz, na ADC só se proclamará a constitucionalidade. É porque na ação direta, essa legislação foi feita Se você me considerando esse permite, eu vou ler aspecto. 97 da Constituição. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão, os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade. Ministro Peluso, você se me permite, esse dispositivo Não, mas aqui da lei esse especial dispositivo- de... Só um instantinho, ministro Carlos Bispo, se você se me permite, esse dispositivo da lei especial de regência, como disse o eminente ministro Joaquim Barbosa, ele tem uma dupla destinação. Ele se destina à ação direta de inconstitucionalidade e à ação direta de constitucionalidade. Por isso é que ele diz que em ambos os casos, para a ação direta, é preciso o quórum de 6. E para a ação de inconstitucionalidade, precisa o quórum de 6. E de Aqui qualquer não é modo, isso. se outro fosse o sentido de lei, cairia diante do 97 da Não, Constituição, para a DIN que é precisa expresso oito. Mesmo porque- em exigir um Paraná. quórum qualificado apenas para a declaração de inconstitucionalidade, pela razão óbvia de que, com isso, exige um quórum especial para destruir a presunção de constitucionalidade do ordenamento. Porque senão não teria sentido o Claro. dispositivo. Claro. O dispositivo não teria sentido. Nem casaria com o dispositivo Porque se constitucional. fosse assim, Aí não a é gente ministro tem direito. uma Então não precisava de ter o dispositivo. Bastava dizer... 97 da Constituição seria desnecessário. É Absolutamente inócuo. Nós não teríamos sentido a ele. Porque se era para qualquer resultado, bastaria dizer que no controle de constitucionalidade será exigido. Exatamente. Presidente, já que eu divergi, eu peço a palavra apenas para ressaltar, porque não posso hoje proclamar que os meus antecessores nesta casa, inclusive aqueles que aprovaram o regimento interno, que víamos até aqui observando, claudicaram. Não posso. Não posso subestimar a inteligência de tantos quantos passaram pelo Supremo. Há uma razão de ser, considerado o próprio 97.
E a razão de ser está na natureza do processo. Natureza especialíssima. Exato. No que se placita uma lei sob o ângulo da constitucionalidade ou se fulmina a lei de forma linear. Ministro Marco Aurélio, vou ler para Vossa Excelência o parágrafo único do artigo 143 do Regimento Interno. O quórum para a votação de matéria constitucional... 8. 8, exatamente. E para a eleição do presidente e do Por que se vice-presidente... requer esse quórum? É de 8 Já ministros. que com a presença Agora de... para se pronunciar, ministro. Não. Quórum de reunião é uma coisa, quórum de deliberação é outra. Aqui, ministro, aqui o quórum, eu concordo com o enfoque de que esse quórum de 8 é para a instalação dos processos, tendo em conta a natureza da matéria constitucional. Não, mas não é quórum de reunião, é de votação. Esse sempre foi interpretado assim. Sempre foi interpretado assim. Sempre foi. Agora até aqui, nós sempre concluímos pela necessidade, tanto que vieram as leis recentes, inclusive a 9.882, quanto à arguição de descumprimento de preceito fundamental, a necessidade de ter-se, em um dos sentidos possíveis, já que não podemos dar o processo por empatado, de se ter maioria absoluta dos integrantes do tribunal. Conversando, velho. E não vejo como se potencializar o 97, que é observado muito mais no controle difuso, quando o processo revela balizas subjetivas, potencializar-se para se dizer que o nosso regimento é inconstitucional, que as leis editadas já sob, não sei, eu creio que sob a égide da Carta de 88, também são inconstitucionais. E quando nós aprovamos o regimento interno, e eu não estava aqui quando da aprovação desse dispositivo, né, já se tinha também preceito constitucional semelhante ao 97. Bem, bom, então eu acabo de colher os votos. Vossa Excelência, em sentido contrário. Ministro Carlos Brito. Se no outro sentido estiverem manifestados, tem 6 ministros. Ministro Carlos Brito, voto de Vossa Excelência não reconhece entende que o tribunal não tem quórum suficiente para afastar a inconstitucionalidade. Isso. Com base no artigo 173 do Regimento Interno, caput. Então, proclamo o resultado. Eu peço vênia aos votos divergentes, acompanho a maioria e declaro que o tribunal tem quórum suficiente para afastar a inconstitucionalidade, como tal fica declarado. Vossa Excelência prossegue. Senhor presidente, a 8ª e última inconstitucionalidade diz respeito ao fundamento da inicial, que sustenta que, no que se refere à destinação da taxa judiciária pela nova legislação paulista, que apenas 40% do seu montante é repartido aos fundos dos tribunais estaduais e custeio de diligências oficiais de justiça, nos termos dos seus artigos 9º e 11, assim 60% são administrados pelo Estado de São Paulo, não necessariamente em atividades voltadas para os serviços judiciários. Diz mais, desse modo, a falta de destinação adequada contamina inapelavelmente todas as cobranças derivadas da lei atacada, exigindo-se que ela seja declarada integralmente inconstitucional, ante a violência ao artigo 145(2) da Lei Fundamental. E ainda que não fosse isso, é certo que a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 4º, inciso 1, 2 e 3, com seu parágrafo 2º, exigirá também a declaração de inconstitucionalidade integral da lei fustigada ante a interdependência de tais preceitos com o restante da norma. Invoca lições doutrinárias e, na realidade, esse último fundamento é para aplicar a ideia da inconstitucionalidade integral da lei estadual. E eu esclareço, primeiramente, senhor presidente, que os incisos 1, 2 e 3 e o parágrafo 2º do artigo 4º da lei estadual, esse foi o que a ministra Carmen Lúcia pediu vista? Ministra Carmen Lúcia, esse foi o que Vossa Excelência pediu vista? Incisos 1, 2 e 3, o parágrafo 2º do artigo 4º, não foi esse? Então, esse aqui, nós já afastamos a declaração de inconstitucionalidade neste voto, ficando, portanto, prejudicada a alegação de inconstitucionalidade integral da lei atrelada a esse ponto. Sobre a destinação da taxa judiciária,
os artigos 9, 10 e 11 fazem uma disposição expressa, e nesse ponto o requerente diz que há contrariedade ao artigo 146, inciso 2. A lei estadual faz a distribuição do montante da taxa judiciária arrecadada e, portanto, como se pode observar, destinou expressamente às atividades do Poder Judiciário o total de 40% das taxas judiciárias arrecadadas. Ocorre, porém, que a lei não cuidou dos restantes 60%, sendo impossível concluir que estes poderão ser destinados a atividades diversas dos serviços judiciários. Anote-se a propósito que o artigo 2º das leis estaduais 8876/94 e 9653/97, que instituíram os fundos de despesas dos tribunais do Estado de São Paulo, referidos na lei ora impugnada, prevêem que os mesmos fundos terão dotações consignadas no orçamento. Além disso, na Lei Estadual 9.653/97, o artigo 3º faz menção a dotações orçamentárias próprias. Enfim, os 60% restantes das taxas judiciárias poderão ser distribuídos em outras leis, inclusive orçamentárias, observada a origem da receita e atendida a vinculação à atividade judiciária. De todos os modos, na minha compreensão, não há sustentação para identificar a inconstitucionalidade diante da distribuição feita pela lei, à míngua de qualquer contrariedade a dispositivos da Constituição Federal. Cabe ao Estado regular a distribuição dos recursos arrecadados no exercício de sua competência. E, no caso, nada existe que possa, com a argumentação desenvolvida pela inicial, manchar a íntegra da lei estadual. Para encerrar, verifico que o acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade 2040 do Paraná, citado pelo recorrente, pela requerente, não serve como paradigma, tendo em vista que, no caso respectivo, houve vinculação de custas e emolumentos expressamente à carteira de previdência complementar dos servidores do Poder Judiciário, o que não ocorre na presente hipótese da lei impugnada. Inconstitucionais, portanto, não são os artigos 9º, 10 e 11 da lei estadual impugnada. Com essas razões, senhor presidente, é que, ressalvado os 2 pedidos de vistas da eminente ministra Carmen Lúcia, que certamente nos brindará com excelentes lições na matéria, eu, pessoalmente, julgo totalmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. O tribunal está de acordo? Ministro Marco Aurélio. Contra o meu voto. Vossa Excelência. Perdão, ministro Aurélio. Perdão, não ouvi. Contra o meu voto. Contra o seu voto. Bem, então eu vou proclamar o resultado. Eu também. Também de Vossa Excelência? Vocês também? Ministro Carmen, não. Acompanha. Os subsequentes são destinação e o final do voto do ministro é exatamente que o total da lei, aliás, o tribunal até aqui já descartou essa possibilidade, porque alguns já foram tidos como constitucionais. Então, eu sigo o relator nessa passagem, mantendo apenas os meus pedidos de vista quanto aos artigos 4º, inciso 1, e artigo... E parágrafo... É o parágrafo 1º do artigo 4º. Exatamente, parágrafo 1º. Exatamente. Então, eu proclamo o resultado. 4º. Eu proclamo o resultado. Vossas Excelências, por gentileza, se houver algum equívoco, me corrigirão. Após o voto do relator, que afastava as arguições de inconstitucionalidade do artigo 4º, caput, incisos 1, 2 e 3, com base na primeira fundamentação da inicial, porque a segunda foi rejeitada, bem como do parágrafo 1º da Lei 11.608, o julgamento foi suspenso quanto a essas normas por pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Quanto às demais normas, a ação foi julgada improcedente contra os votos dos ministros Marco Aurélio, Carmen Lúcia e Carlos Brito, conforme discriminação em cada dispositivo que constará da ata. Correto? Então, passaremos ao novo julgamento. Depois faz a discriminação aqui embaixo. Isso é muito complicado. Esse aqui é o do ministro aqui. Feito com sustentação oral. Inquérito 2563 de Santa Catarina, em que é relator o ministro Ricardo Lewandowski. Haverá sustentação oral. Você está com a palavra.
Senhor presidente, trata-se de inquérito policial instaurado em 9 de setembro de 2005, com a finalidade de apurar a ocorrência do crime previsto no artigo 214 do Código Penal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ato ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal, supostamente cometido pelo deputado federal fulano de tal, contra Beltrana de tal, nas dependências do Hotel Flop, em Florianópolis, estado de Santa Catarina, na noite de 13 para 14 de agosto de 2005. Consta do boletim de ocorrência, lavrado pela autoridade policial, com base nas declarações da vítima, em suma, o seguinte. Primeiro, a vítima recebeu do acusado uma passagem de avião até São Paulo, no dia 14 de agosto de 2005, para participar de uma das etapas do concurso para a escolha do melhor motorista de caminhão do Brasil, no ano de 2005, promovido e patrocinado pela empresa Scania, em que ela teria sido classificada. 2. O acusado ofereceu carona à vítima em seu automóvel, transportando-a na tarde do dia 13 de agosto da cidade de Curitibanos, em que residia, até Florianópolis, de onde partiria na manhã seguinte o voo para São Paulo. 3. Chegando a Florianópolis, o acusado deixou a vítima no Hotel Flop e subiu com ela ao quarto, onde ambos jantaram, afirmando, todavia, ele, o acusado, que pernoitaria na casa de sua genitora. Depois do jantar, é a quarta imputação, porém, fortemente alcoolizado, segundo a vítima, em virtude do excesso de vinho que ingerira, o acusado foi ao banheiro do quarto e dali retornou completamente despido, tendo, na sequência, agarrado a vítima e a imobilizado com uma gravata no pescoço. 5. A seguir, a vítima obrigou-a a tirar as vestes. A seguir, o acusado obrigou-a a tirar as vestes, à força, e chegou a rasgar a sua calcinha, passando, então, a praticar os atos libidinosos descritos às folhas 5 e 6 dos autos, sem que ela pudesse reagir, eis que o acusado, de elevado peso corporal, deitara sobre ela, sufocando-a. 6. No dia seguinte, a vítima tomou um táxi até o aeroporto de Florianópolis, de onde pretendia embarcar para São Paulo. Mas o abalo psicológico que teria sofrido não permitiu que realizasse a viagem, razão pela qual retornou a Curitibanos, onde relatou o acontecido ao marido. Posteriormente, voltou a Florianópolis para comunicar o crime à autoridade policial. Essas são as declarações da vítima tomadas a termo, reduzidas a termo na delegacia de polícia. Instrui o presente inquérito o laudo de exame médico realizado na vítima, as folhas tais, que noticia a presença de conjunção carnal recente, bem como a presença de fissura linear avermelhada no bordo inferior da parede vaginal, hematoma e escoriações na mama direita e, por fim, hematoma sobre a crista ilíaca direita. Instrui o feito ainda outros documentos de folhas tais, a saber, cópia de uma passagem de ônibus da linha Florianópolis-Curitibanos, datada de 14 de agosto de 2005, um cartão que anuncia serviços de táxi e uma folha de facsímile ilegível, talvez indicando o trecho aéreo que seria realizado pela vítima. Também consta dos autos um envelope pardo, lacrado, contendo a calcinha que a vítima supostamente vestia na ocasião, a qual me abstive de abrir. Por tratar-se o acusado de parlamentar, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal em 23 de abril de 2007. Superada a fase de diligências policiais, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o deputado fulano de tal, em 14 de abril de 2008, como incurso no artigo 214 do Código Penal, por entender presentes a materialidade e indícios da autoria do crime.
intimado a apresentar a resposta de que trata o artigo 4º da Lei 8.038 de 90, o acusado alegou em preliminar a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, pois a vítima não teria sofrido lesões corporais, mas apenas alguns hematomas oriundos de vias de fato, ilícito a que se refere o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, o que exigiria uma queixa de sua parte para desencadear o processo, afastando assim a incidência da súmula 608 desta Corte. Sustentou, ademais, em sede de preliminar, que a competência para oferecer a queixa-crime no caso de vítima necessitada, em se tratando de delitos sexuais, não seria mais do Ministério Público, mas sim da Defensoria Pública. No mérito, o acusado negou a imputação que lhe foi feita, alegando que a palavra da vítima se revela, entre aspas, mendaz, contraditória, surrealista, lançadas, entre aspas também, não se sabe ao certo com o intuito de atender a quais interesses de adversários do acusado. Embora tenha assumido a sua permanência com ofendida no quarto do Hotel Flop, na data mencionada, não admite tenha praticado qualquer ato libidinoso com a vítima, nem cometido qualquer violência física relativamente à mesma. Ressaltou ainda que, embora as acusações se refiram apenas à prática de atos libidinosos, os peritos manifestaram-se positivamente quanto ao quesito relativo à existência de conjunção carnal recente, fato indicativo de que a vítima teria mantido relações sexuais com outra pessoa. Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República contestou as afirmações do acusado, requerendo o recebimento da denúncia, porquanto atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Esse é o relatório, senhor presidente. Falará o eminente Procurador-Geral da República. Excelentíssimos senhores ministros, como tenho afirmado em outras oportunidades, a denúncia é uma proposta de acusação. Como tal, deve atender a duas exigências básicas: conter uma adequada descrição dos fatos criminosos imputados e apresentar um suporte probatório mínimo ou a justa causa em sentido estrito. A denúncia, já objeto de relatório do ministro Lewandowski, descreve com precisão atos que são caracterizados no Código Penal como atos penais, como ilícitos penais. E essa imputação está baseada em conjunto probatório suficiente para indicar a materialidade do evento e a autoria e a sua autoria. Portanto, abstenho-me de reiterar os detalhes descritos minuciosamente na denúncia, mas chamo atenção para alguns aspectos decorrentes da defesa apresentada pelo acusado. Inicialmente, é absolutamente improcedente a alegação de falta de legitimidade do Ministério Público. No ponto, ao ver do Ministério Público, coerente com o pronunciamento dessa Corte, incide a súmula 608, que também é aplicável ao delito de atentado violento ao pudor. É que o enunciado refere-se à violência, o enunciado da súmula refere-se a delito praticado mediante violência real, a distingui-la da grave ameaça, ou seja, considerar que o meio empregado é o elemento relevante para atribuir ao Ministério Público a legitimidade, e não o resultado alcançado. No crime sexual praticado mediante grave ameaça, a situação é outra. O caso não. O caso é crime sexual praticado mediante violência real, comprovada por prova pericial idônea. Por outro lado, assim como o crime de estupro, o atentado violento ao pudor, praticado mediante violência real, caracteriza-se como crime complexo, para os fins do artigo 101 do Código Penal, que dispõe:
quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Além do enunciado da súmula, a hipótese é de crime complexo. Lembro que, a propósito, um acórdão proferido, de que é relator o ministro Sepúlveda pertence, proferido no habeas corpus 86.058, cujo item 2 da ementa faço a leitura, porque é esclarecedora. Estupro ou atentado violento ao pudor praticados com violência real, delitos complexos. Artigo 101 do Código Penal. Dispõe o parágrafo 2º do artigo 147 do Código Penal, que além das penas cominadas ao constrangimento ilegal, se este for praticado com violência, devem ser aplicadas as penas correspondentes, vias de fato, lesões corporais ou mortes. O que é o fato dele? O fato constitutivo da violência real, pois, não se inclui na tipificação do constrangimento ilegal. Artigo 146, caput do Código Penal. Como, aliás, se infere da objetividade jurídica deste. Aqui é o ponto relevante. Mas se inclui ela, ao contrário, no de estupro ou atentado violento ao pudor mediante violência real. Quando praticados com violência real, portanto, não se trata de mero constrangimento ilegal com finalidade específica, mas de delitos efetivamente complexos. No caso, as lesões corporais estão comprovadas no laudo de folhas 8 e 9. O advento da Lei 9.099 não alterou o enunciado da súmula. Há 2 precedentes dessa Corte Suprema, nos habeas corpus 82.206 e 81.848, afirmando tal conclusão. O próprio trecho do voto do ministro Sepúlveda pertence, referido pelo acusado na sua defesa, omite a passagem anterior, que ressalva precisamente essa circunstância. Já no estupro, é o trecho que se omite, de que resultem lesões corporais, embora enfrentando cerrada crítica doutrinária, é certo que sedimentara no tribunal o entendimento da súmula 608, no sentido de ser a hipótese de ação pública incondicionada. Portanto, a preliminar não procede e, como tal, deve ser rejeitada. Por outro lado, é de lembrar também que essa Corte, ainda nessa referente à preliminar, evoluiu o seu entendimento para considerar tanto o estupro quanto o atentado violento ao pudor como crimes hediondos. E lembro, a respeito, o habeas corpus 88.245, cujo relatório para acórdão foi a ministra Carmen Lúcia. Por outro lado, é remansoso o entendimento dos tribunais que confere ao depoimento da vítima importância maior nos casos de delitos contra a liberdade sexual. Lembro aqui um acórdão do ministro Marco Aurélio, em que diz: nos crimes contra os costumes, o depoimento da vítima reveste de maior valia, considerando o fato de serem praticados sem a presença de terceiros. Todos os fatos descritos na denúncia estão ancorados em prova suficiente para indicar a materialidade e a autoria do mesmo. O laudo pericial de folhas 8 e 9 encontrou, como fez questão de destacar o ministro relator, vestígios recentes de acto sexual, mas também presença de fissura linear avermelhada no bordo inferior da parede vaginal, efeito possivelmente da atividade do próprio denunciado. Por outro lado, o denunciado não nega que tenha passado a noite com a vítima e que, de fato, tentou manter um contato amoroso com aquela. Isso nós podemos ver as folhas 83 e 210 dos autos. Portanto, preenchidos os requisitos indispensáveis ao recebimento da denúncia, o Ministério Público postula que essa Corte a receba. Falará pelo denunciado o Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin. Excelentíssimo senhor presidente. Eu não tomaria a liberdade de fazer
essa observação, Vossa Excelência, quem sabe eu admiro profundamente. Mas nós temos omitido o nome dos interessados, porque o feito deveria ser julgado em sessão reservada. Mas, enfim. Agradeço a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, eminente ministra, eminentes ministros, nobre procurador-geral da República. O caso envolve preliminar, mas que eu vou preferir não me deter, porque o tema de fundo parece ser tão claramente evidente, ou tão claro a falta de base para a acusação que se formula, com todas as vênias, que merece talvez maior atenção. A rigor, a pretensa vítima não prestou mas 3 depoimentos em ocasiões diferentes. No dia 17 de agosto, aliás, digo melhor, dia 16 de agosto de 2005, esclareço que o fato ocorreu no dia 14 de agosto, era a madrugada de um domingo. E a pretensa vítima somente se dignou, apesar de narrar uma noite de terror, como se verá do seu depoimento, somente se dignou a procurar a autoridade policial 2 dias depois que os fatos ocorreram. O segundo depoimento foi logo a seguir, no dia 18 de agosto de 2005. E, por último, já na Polícia Federal, foi ouvida uma outra vez em 2007. O destaque desses 3 depoimentos se dá em razão de lição desta Egrégia Corte, no sentido de que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume relevância maior. Mas, exatamente para que ela seja tomada com seriedade, é necessário que a palavra seja sempre harmônica, que ela se revele realmente única e não traga a cada pouco detalhes diversos. Devo, preliminarmente, um comentário muito breve sobre documentação que se descobriu depois e que, infelizmente, não foi possível levar ao conhecimento do Ministério Público, porque talvez até a denúncia fosse evitada. Tudo se passou porque essa pretensa vítima diz que foi aquinhoada com passagens para ir a um concurso de melhor motorista de caminhão do Brasil, e que teria uma etapa em São Paulo, à qual ela deveria comparecer no domingo, dia 14 de agosto. Foi agraciada com as passagens. Descobriu-se depois que isso não é verdade. Existe na internet um site da Scania, que é a fábrica de caminhões, que retrata toda a história desse concurso. Essa senhora, na realidade, participou do concurso numa etapa anterior, em Santa Catarina, ficou em 4º lugar. Essa outra etapa era uma etapa de São Paulo, se realizaria na cidade de Guarulhos. E a documentação obtida mostra que ela não estava inscrita. Portanto, não era verdade o motivo da viagem. O motivo da viagem é um motivo falso. Mas, qual a versão que a vítima narra? Ela narrou que conheceu a figura política. Aliás, é interessante ressaltar alguns dados, apesar de não identificar a pessoa, de quem se trata o denunciado. Uma pessoa de 50 anos de idade, com várias passagens em vários cargos eletivos, todos com uma expressiva votação, já foi casado, pai de 3 filhos, teve uma segunda união, uma união estável, adotou uma criança, portanto, é responsável por 4 filhos, tem vida familiar estável, nunca, nesses 50 anos, se fez qualquer restrição quanto ao comportamento desse homem de vida pública. E bem sabem vossas excelências como é duro a vida pública, porque qualquer coisinha imediatamente vira um tormento na vida das pessoas. Pois é, 50 anos de idade, vários anos de exercício político, da atividade política.
Nunca houve nada. Conheceu essa senhora, o acusado, em função de reuniões políticas. Ela era detentora de um cargo de confiança num município do interior do Estado. Vários encontros e, segundo diz o acusado, com insinuações evidentes, aquelas conversas mais demoradas, aqueles sorrisos, aqueles esgares de olhos. E, numa dessas conversas, ela disse que teria de participar de um concurso em São Paulo. E ele resolveu ser gentil e disse, por que então não fazemos o seguinte, eu vou você mora aqui nessa cidade interior, nós vamos à capital do estado, pernoitamos e no dia seguinte você segue para o seu destino. E ela aceitou. Aceitou e então no dia marcado ele compareceu, aliás nem entrou na cidade, apanhou já num posto de gasolina na porta da cidade. Curiosidade, que estavam presentes duas pessoas, que um deles, uma dessas pessoas foi apresentada como sendo o marido. Bom, logo de saída, ele fez um comentário que ela própria registra, dizendo, poxa, o seu marido deve ser doido, deixar você viajar sozinha comigo. E ela disse que interpretou isso como uma brincadeira. Como também disse que interpretou uma brincadeira, quando ela ainda insistia de chamá-lo de senhor, ele disse, não, se você continuar a me chamar de senhor, eu vou parar o carro, você vai descer aqui mesmo. Vou te deixar no quilômetro 133 da estrada. E ela achou isso também só uma brincadeira. Quando chega em Florianópolis, ele se hospeda tradicionalmente num dado hotel. Foram para esse hotel. E aí ela diz, não, combinamos que eu ficaria no hotel e ele iria para a casa da mãe dele. Muito estranho. Vai para uma capital e não tem exatamente onde ficar, aceita a imposição de ficar num hotel que lhe é feita por quem a convida. Agora, lá chegando, um detalhe que ela fez questão de registrar é que ainda revela mais a intenção de ambos, de dormirem juntos. Ela diz que quem fez o registro na portaria do hotel foi só ele, que ela estranhou, que ninguém pediu a carteira de identidade dela, mas, enfim, e que ele ainda teria feito um comentário, ninguém vai ficar sabendo que você esteve aqui. Esse dado não será revelado. Mas ela achou que aquilo, tudo bem. Veja, não estamos tratando de uma pessoa ingênua, alguém que tem formação, que trabalha em cargo público. Bem, sobem ao hotel, ou ao apartamento. No apartamento, diz ela que ele subiu e ela perguntou, mas você não vai à casa da sua mãe? Ela falou, não. Aí que as versões já não são coincidentes. Numa primeira versão, ela falou, não, vou jantar com você. No segundo, não, eu queria tomar um banho aqui no hotel, depois eu vou para a casa da minha mãe, mas vamos jantar. Já fica uma situação um pouco complicada. Alguém, num pequeno apartamento do hotel, aceitar que uma pessoa com quem, aparentemente, não privaria de tanta intimidade, tome um banho, sexo oposto, mas, enfim, a narrativa aí varia de acordo com os depoimentos. Mas ela diz que, em dado momento, ele teria, então, se despido e, diz uma das versões, pulado em cima dela, a empurrou na cama e pulou em cima dela. Aí, então, a inverossimilhança da versão é absurda, porque se trata de uma pessoa que tem 140 quilos de peso. Convenhamos todos que 140 quilos de peso, se alguém pula em cima de outra, nem ela nem a cama sobreviveriam a essa circunstância, não é? Bem, e aí tem uma descrição absolutamente incompreensível, porque pulou em cima e deu uma gravata. Se a pessoa está virada, evidentemente, para o seu agressor, uma gravata na nuca é realmente algo extraordinário. Né? E mais, estando em cima dela, diz que conseguiu despi-la. Eu não sei como alguém, estando em cima e dando gravata, consegue um milagre de de tirar a roupa de outra. Bem,
E diz que ficaram nessa posição, que ele adormeceu, dando uma gravata. Em outro depoimento, diz que não foi gravata, assim, que as mãos ficaram entrelaçadas do pescoço. Evidentemente, que seria de se imaginar que disso ficasse marca. E marcas que seriam de se verificar no exame, no laudo pericial que foi feito. Não há nenhuma marca de ferimento no pescoço. Não há nenhuma marca no braço, que seria, evidentemente, se imaginar se houvesse o tal puxão, o agarrão, nada, nada, nada. O que o laudo constata é apenas uma fissura na região vaginal, hematomas nos seios e um hematoma na crista ilíaca, né, onde possivelmente teria sido causado pela ruptura da calcinha. Mas agora há um dado muito impressionante nesse laudo pericial. Diz que há vestígios de conjunção carnal recente. Ou seja, conjunção carnal tem uma acepção muito própria em medicina legal. E a própria vítima diz que não houve conjunção carnal. Ora, então é de se supor que a vítima manteve relações sexuais nesse interregno. Não foi só esse episódio que ela quer atribuir ao denunciado, mas houve alguma coisa além. Mas, como eu disse, há várias inconsistências do depoimento. Uma delas é que não há nenhuma testemunha que tenha presenciado nada. Ela esteve, enquanto jantavam no quarto, esteve lá o garçom. O garçom foi ouvido. Aliás, é uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. O garçom disse que não viu nada, que serviu a refeição, não viu nada de extraordinário. A pessoa que estava na portaria, no dia seguinte, ela saiu bem cedo, 5 horas da manhã, aliás, esse é um dado importante, o denunciado, mesmo nesse cenário de horror que ela narra, teria ligado para a portaria e pedido que um táxi estivesse aguardando a moça às 6 horas da manhã para levá-la ao aeroporto. Então, ela saiu às 6 horas da manhã, não fez nenhum tipo de denúncia, de escarcéu, que seria natural, afinal acabou de sofrer uma agressão de 3 horas com a mão no pescoço, segundo ela, e ela diz que saiu correndo do quarto para não ter risco de ser apanhada pelo denunciado novamente, e não pede socorro, não se manifesta, pega o táxi. Também no táxi nada diz, o motorista de táxi foi localizado, não disse nada. Ninguém viu nada de anormal. Nem garçom, nem porteiro de hotel, nem motorista de táxi, ninguém viu absolutamente nada. E são essas as testemunhas com as quais o doutor Ministério Público pretende provar a procedência dessa denúncia. Um fato que também é relevante, diz ela que logo em seguida foi procurada por uma amiga, que a advertiu que não tentasse nada contra o denunciado, que era uma pessoa muito poderosa e ela poderia se dar muito mal, segundo a expressão que ela usa. Acharam a amiga, foi ouvida. A amiga disse que nunca teve nada disso, que de tudo isso que ela apenas presenciou foi o dia que eles se conheceram. Nada além disso. Ou seja, a palavra só tem uma coisa a dar suporte à acusação: a palavra da vítima, que não é coerente, que não é, evidentemente, não é mendaz. Aliás, esse episódio que nós não pudemos a tempo localizar, mas que também não houve sequer o concurso. Ela não foi a São Paulo, disse que no aeroporto deixou de viajar porque estava abalada, mas, na verdade, não houve sequer o concurso. Então, é um episódio muito infeliz, evidente que todos lamentamos que tudo isso tenha ocorrido, mas trata-se de uma denúncia que só terá um efeito: a desmoralização de alguém que tem vida pública, de alguém que realmente tem honrado os mandatos. Ainda recentemente, não vou poder citar o nome, mas esse político, que é parlamentar, saiu de um partido pelo qual foi eleito, de oposição, e foi para outro. E foi para outro
com ameaça de perder o seu cargo, mas por não se subordinar à liderança partidária, preferiu sofrer o risco de, na Justiça Eleitoral, não ser reconhecida a justa causa para a mudança de partido do que permanecer de forma indevida numa agremiação que não o acolhia mais. Então, isso mostra o caráter dessa pessoa. Não é pessoa que quer se beneficiar, é uma pessoa séria. E essa ação penal, se recebida, só terá a função de ouvir todas as pessoas que já foram ouvidas e que não viram nada que possa realmente dar foro de veracidade a essa acusação. Por isso, eminentes ministros, que se pede, acima de tudo, que seja julgada improcedente a ação penal, porque, de plano, é possível verificar que as provas não vão confortar a denúncia. Muito obrigado. Palavra do ministro relator. Senhor presidente, eu salto a primeira parte do meu voto, descreve novamente os fatos, rejeito as preliminares, com fundamento dos argumentos já deduzidos pelo eminente Procurador-Geral da República, basicamente porque o laudo médico atesta a ocorrência de lesões que estão a revelar a possibilidade de violência real, passando então o crime a ser objeto de ação pública incondicionada, nos termos do que dispõe a súmula 608 deste Supremo Tribunal Federal. Eu faço várias considerações acerca das preliminares, mas basicamente esta é a mais importante. Depois, senhor presidente, eu prossigo dizendo o seguinte, que é certo que esta Corte tem decidido reiteradamente que se a peça acusatória descreve fatos que, em tese, revelam a prática de um delito, evidenciando a sua materialidade, indícios de autoria, mostra-se viável o recebimento da denúncia, desde que não ocorram quaisquer dos pressupostos do artigo 43 do CPP. Examinando o caso em pauta, todavia, tenho que, embora esteja a materialidade do delito razoavelmente caracterizada, porquanto o laudo médico pericial consigna a ocorrência de conjunção carnal recente, acompanhada das lesões já mencionadas, entendo que não existem indícios suficientes de autoria que possam autorizar o prosseguimento do feito. Com efeito, não obstante, tenha o acusado admitido que passou a noite no hotel junto com a ofendida, nega perentoriamente que com ela tenha tido qualquer contato físico. Assim, a corroborar os fatos, tem-se apenas a palavra da vítima, aliás, que variou ao longo dos distintos depoimentos, e outros depoimentos de terceiros, sobre os quais passo a discorrer. O declarante Abi Cláudio Isidoro, a folhas 14, asseverou que seu contato com a vítima no dia dos fatos resumiu-se acompanhá-la junto com o marido ao trevo rodoviário da saída de Curitibanos, até o instante em que ela embarcou no veículo do acusado com destino a Florianópolis. Nada mais presenciou ou soube informar que possa aclarar os fatos. Conteúdo semelhante apresenta a declaração do marido da vítima, Hélio Isidoro, as folhas tais, ou seja, que o seu contato com a esposa encerrou-se quando ela partiu no automóvel conduzido pelo acusado, tendo depois ouvido dela, pelo telefone, um relato parcial dos fatos. Já a declarante Terezinha Salete Macali do Prado, as folhas tais, diz que tomou conhecimento dos fatos porque é manicure da vítima e porque acompanhou a Florianópolis para registrar a ocorrência na delegacia da mulher, isto 2 dias depois da ocorrência dos fatos. Charles Miguel Lisboa, as folhas tais, por sua vez, também pouco pôde esclarecer, eis que na ocasião trabalhava como garagista no Hotel Flop, afirmando nada ter visto ou ouvido a respeito dos fatos narrados e que sequer se recorda de ter atendido o acusado naquela noite. O declarante Alcenir Carvalho do Bonfim, as folhas tais, supostamente teria sido a última pessoa que esteve com o acusado e a vítima, e segundo alegações dessa, foi o garçom que servira a ambos. Este, porém, à semelhança dos depoimentos anteriores, nada relatou que pudesse implicar o acusado nos fatos, uma vez que, segundo explicou,
atende muitas pessoas no hotel, sendo difícil guardar o nome ou a fisionomia de todos, razão pela qual não se recorda de tê-los atendido na noite de 13 de agosto. Álvaro Lopes, Roberto Lopes, das Folhas Tais, recepcionista do Hotel Flop, de sua parte, diz que permaneceu no estabelecimento toda a noite, entre 23 e 7 horas do dia posterior, mas não se lembra da presença do acusado ou da vítima no local, em que pese ter notado que seu nome constava da lista do computador. Em suma, nada falou que possa ligar o acusado diretamente ao suposto crime. Por fim, o declarante Ivo Alfredo Lisboa, taxista que teria transportado a vítima ao aeroporto na manhã imediatamente subsequente aos fatos e que dias depois a teria conduzido novamente para a delegacia da mulher, pouco se recorda do ocorrido e sequer se lembra da aparência da pessoa que haveria transportado, não fazendo menção a qualquer detalhe relevante. Vê-se, pois, que tudo o que se sabe foi retratado pela própria vítima ou por terceiros, que não presenciaram os fatos. Em resumo, no depoimento de todos os declarantes, sem exceção, em nenhum momento há menção a qualquer violência física praticados ou ato libidinoso praticado pelo acusado contra a vítima. A palavra da vítima também não contribui para o esclarecimento cabal dos fatos, mesmo considerando que nos crimes de cunho sexual, esta, ou seja, a palavra da vítima, assume a maior relevância. É que o presente caso apresenta peculiaridades que acabam por abalar tal presunção consagrada na jurisprudência. Conforme consta dos autos, inclusive das declarações da vítima junto à autoridade policial, quando deu parte do ocorrido às Folhas Tais, a ida dela para São Paulo teria como motivo participar de um concurso para escolha do melhor motorista de caminhão promovido pela Scania, no qual ela estaria classificada. Todavia, os documentos juntados pela defesa às Folhas Tais, embora fora do prazo legal, dão conta que ela não estava classificada para a próxima etapa do certame, visto que sua participação se encerrara em momento anterior. De fato, da relação de inscritos para a etapa final de São Paulo, na verdade realizada em Guarulhos, não consta do nome da vítima. Pairam dúvidas, então, a respeito da conduta da ofendida no que tange à sinceridade de suas alegações, pois apresentou informação, a princípio, inverídica perante a autoridade policial, sendo de ressaltar-se que os mencionados documentos juntados às Folhas Tais foram obtidos pela defesa na internet e, salvo prova em contrário, provieram do site da Scania. Ademais, causa estranheza que a vítima, mesmo afirmando que o acusado, entre aspas, estava podre de bêbado, Folhas Tais, não tenha tido força para esboçar qualquer reação física para repelir o ataque, ainda mais sendo uma mulher jovem, instruída, ocupante de cargo público e casada, quer dizer, com reputação a zelar. Mais estranho ainda é o fato de a vítima não ter gritado por socorro, visto que um hotel constitui local público onde pessoas circulam constantemente. E, aliás, consta dos autos que, no caso, havia duas convenções do hotel que estavam sendo levadas a cabo simultaneamente. Caso tal ocorresse, ou seja, o grito por socorro, certamente alguém teria ouvido o apelo e chamado a polícia. Ao contrário, a vítima afirma ter ficado inerte sobre o peso do acusado a noite toda, atitude um tanto quanto incompreensível, tendo em conta as circunstâncias. Curiosamente, aliás, segundo relatou o recepcionista do hotel, como eu disse, na data dos fatos realizava-se no hotel uma festa de formatura e um encontro de espíritas, as Folhas Tais. Não há, pois, penso eu, qualquer elemento mais consistente que possa ligar o acusado às lesões apresentadas pela ofendida. Noto, ademais, que a perícia médica foi realizada somente 3 dias após os fatos, não se podendo descartar, assim, a possibilidade de estarem as lesões e a conjunção carnal nela descritas relacionadas a eventos posteriores. Por essa razão, senhor presidente, pelo meu voto, rejeito ou deixo de receber a denúncia oferecida contra o deputado fulano de tal, determinando o arquivamento do feito. Senhor relator, rejeito a denúncia. Ministro Menezes de Direito. Ministra Carmen Lúcia. Eu vou pedir vênia ao ministro relator.
mas a descrição dos fatos, o que se tem, o que eu estudei os documentos que nos foram trazidos, me levam a supor que o que foi alegado, inclusive agora reiterado pelo nobre advogado, com todo o talento que ele tem, mas que há alguns dados aí que talvez na ação penal venham a ser devidamente esclarecidos. Quer dizer, não é uma situação, não é um crime em que se possa desconhecer o medo que acomete uma mulher nessas situações, a impossibilidade de reagir, o medo que leva, que está escrito que, após conversar com seu médico, houve o aconselhamento para que ela procurasse a polícia. Todos esses são dados que apenas numa oferta de denúncia não ficam tão claros. Eu peço vênia, mas eu acho que os dados são suficientes, a meu ver, para que se receba e se apure isso na forma necessária. Ministro Aires Grão. Eu acompanho o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, eu também peço vênia ao eminente relator. Eu entendo que há indícios, não é? Há indícios, e se há indícios, nesta fase, a denúncia tem que ser recebida para que aberta a ação penal, essas investigações prossigam. De maneira que eu peço vênia para receber, também recebo a denúncia. Ministro Carlos Brito. Também vou pedir vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência inaugurada pela ministra Carmen Lúcia. Ministro Marco Aurélio. Entendo que a denúncia é consistente no plano da descrição dos fatos e na indicação de indícios suficientes de autoria. E não vejo a peça acusatória como fruto de uma vontade caprichosa ou arbitrária do seu subscritor. Muito pelo contrário, é minudente, é descritiva, chega a descrever os fatos com riquezas de detalhes, tempo, modo, lugar, prática imputada ao acusado. E o fato de a vítima se pronunciar apenas 2 dias depois, me parece que isso em nada a desfavorece como testemunha única do fato. Pelo contrário, até significa que houve reflexão, houve aconselhamento, o laudo médico dá conta de que, mesmo depois de 72 horas, as marcas de sevícia não desapareceram, portanto, não foram superficiais. Então, eu peço vênia ao ministro relator para receber a denúncia. Presidente, estamos diante de uma peça que conta uma historinha que chega a assustar no que se teria o envolvimento como agente de um parlamentar. E essa historinha se reporta à fala da vítima. E estamos diante aqui de imputação a envolver tipo que geralmente fica configurado sem testemunhas. A jurisprudência é reiterada no sentido de dar um certo peso em termos de credibilidade à palavra da vítima. No caso, teria havido, no encontro para se ter o deslocamento da vítima com o acusado, teria havido um contato com o marido da vítima e com o cunhado. E se presume que, àquela altura, o agente merecesse a maior credibilidade possível, porque seria conhecido, inclusive, como deputado caminhoneiro, protetor dos caminhoneiros. Eis que a narração dos fatos quanto à chegada ao hotel, a circunstância de se haver tomado o alojamento em nome do próprio agente, a subida para a suíte,
a vítima dizendo que ele, de certa forma, sentara que simplesmente ia jantar e depois se deslocaria para a casa da genitora, e o posterior acontecimento que, a proceder, e eu não estou aqui a me pronunciar quanto à culpa ou não do agente, não estou a julgar a ação penal. A proceder configura realmente o tipo do artigo 214 do Código Penal. Presidente, eu não posso imaginar que uma pessoa minimamente sã, do gênero feminino, casada, conhecida, se dirige a uma delegacia para narrar fatos que maculam o perfil dela declarante. Não posso partir para o campo da suposição de que estaria criando um acontecimento inexistente, irreal. Estava a ler o boletim de ocorrência, procedi à leitura desse mesmo boletim e li parte das declarações da vítima à autoridade policial. Declarações que apresentam detalhes. Dir-se-á que ela não teria pedido socorro. Não sei o estado dela psicológico em termos de um escândalo no próprio hotel, a ponto de emudecê-la e, de imediato, portanto, não versar ou não escancarar o ocorrido. O certo é que se apresentou à autoridade policial, a meu ver, narrou fatos concatenados e fatos que revelam o crime do artigo 214, se procedentes esses fatos. Reação física no tocante a um homem com 3 dígitos, sob o ângulo do peso, é difícil imaginar-se. Presidente, não estou aqui a me pronunciar sobre um caso que deva ir ao júri, quando, diante de situação ambígua, se deve caminhar no sentido da pronúncia do envolvido. Mas estou aqui me defrontar com uma situação que, considerada a narração da vítima, que tem um peso maior do que o que ocorre no tocante a outros crimes, ante as circunstâncias em que esse ocorre, sem testemunhas, como eu disse, uma narração que é rica em indícios, tendo em conta até mesmo o laudo que detectou violências que geralmente ocorrem quando se tem crime dessa natureza. O denunciado, diria, perdoe-me o elogio de corpo presente, está belíssimamente assistido no campo profissional. E terá uma defesa, estou certo, robusta no processo. E, de qualquer forma, presentes as peculiaridades a que me referi quanto ao cometimento dito criminoso, a demonstração da ocorrência do crime continua sobre os ombros largos, que reconheço,
do Ministério Público Federal. Peço vênia, presidente, aos colegas que conclui de forma diversa para, nesse estágio, que é um estágio embrionário quanto ao processo que poderá surgir, o processo revelador da ação penal, para receber a denúncia. Eu não tenho voto, proclamo o resultado. Receber a denúncia. Quanto aos votos do ministro Ricardo Lewandowski, relator original, Menezes Direito, Eros Grau, acordo com a ministra Carmen Lúcia, está encerrada a sessão.